Olá, todo mundo. Meu nome é Marcos Alexandre. Eu estudo letras português e francês na Universidade Federal do Rio Grande. Eu sou bolsista de iniciação científica pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul, a FAPERGS. A minha orientadora se chama Kelly da Rosa, professora do programa de pós-graduação em Estudos da Linguagem, aqui também da FURG. O título do nosso trabalho é Partido Neonazista do Brasil sob a órbita da linguística forense, o discurso como vestígio de apologia ao racismo. Bem, então essa pesquisa trata de um estudo forense por meio de uma abordagem dialógica do discurso do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Brasileiros. Esse partido, é importante dizer isso, ele não tem cadastro no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, então ele é evidentemente clandestino, e conforme o seu fundador, o Harry Marston, ele não faz apologia ao nazismo, não incita o ódio, não é um grupo extremista. A gente vai desconstruir essa retórica ao longo desse trabalho. E vocês podem se perguntar, bem, mas como que esse partido sobrevive? Caixa Econômica Federal e doações, né? Então, o seu fundador ele pede doações, né, em suas redes sociais via Caixa Econômica Federal. A rede social do partido no X também é perpassada por discurso publicitário. E no Facebook, que é uma outra rede social, conta com 2.001 apoiadores. Bem, então nós desejamos comprovar de que se trata de um partido que promulga o racismo, violando a dignidade humana, com base no ordenamento jurídico brasileiro, compreender a mobilização dos signos ideológicos em articulação com vozes dos sites, né, do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Brasileiros. A pesquisa se justifica no fornecimento de elementos de prova para crime de racismo e na defesa da democracia e da utopia. Quando a gente verifica, né, quando a gente visita o nosso ordenamento jurídico, de fato não existe um tipo penal para a exaltação do pensamento neonacional socialista. Mas, quando nós fazemos uma análise mais atenta, é possível haver sim enquadramento na Lei 7.716/89. Bem, como procedimento metodológico, né, então optamos por uma investigação forense por meio de uma abordagem dialógica para analisar o corpus dessa pesquisa, que conta com 2 sites do Partido Neonazista e uma entrevista de seu fundador na Folha de São Paulo. Tá? Como vocês podem observar aqui nesse gráfico, existe uma interlocução entre estudos da linguagem de Bakhtin-Voloshinov com a linguística forense, né, do Malcolm, Colares e Souza Silva. Bem, então vamos analisar isso mais de perto. O que é a tal linguística forense? A linguística forense é um subcampo da linguística aplicada, tá? Conforme a professora Virginia Colares, o Brasil vive uma efervescência nessa interface dos estudos da linguagem e do direito pela demanda emergente de conhecimento da natureza da linguagem em uso no âmbito jurídico. O livro que eu estou me embasando aqui é o Linguagem e Direito, os eixos temáticos. Ele é dividido em 5 partes. Eu estou mais focado aqui na primeira parte, em que o linguista é um perito na justiça e a linguagem é evidência. Bem, já entendido rapidamente o que é a linguística forense, o que é uma abordagem dialógica do discurso, Marcos? Bem, a abordagem dialógica do discurso, ela mobiliza diferentes conceitos. Um deles é o de dialogismo. Dialogismo aqui é a relação de sentido entre os enunciados verbais, visuais, sonoros. Dialogismo ultrapassa, assim, a ideia de intertexto. Dialogismo não é intertexto, tá? Digo isso porque muita gente se confunde. Outra questão importante é o signo ideológico. Né? O signo ideológico aqui ele tem um valor semiótico e se materializa em diferentes sistemas ideológicos de signos, tá? Suscitando representações da realidade, né? Representações ideológicas, aprendendo a realidade assim de maneira específica e condicionando-se a critérios de avaliação. Ou seja, a representação ideológica do signo aqui, ela não é um decalque, não é um reflexo do mundo. Ela é uma refração semântica. Olha que interessante. Aprende a realidade de forma específica. Bem, pessoal, vamos analisar então o enunciado 1. Vamos começar pelo nome desse partido, né? Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Brasileiros.
Esse nome faz uma evidente alusão ao Partido Nacional Socialista Trabalhadores Alemães, comandado pela cúpula nazista. Esse signo numérico aqui é um signo que reflete HH no alfabeto escrito, retratando Heil Hitler. Tá? É um signo numérico utilizado por vários movimentos, organizações e partidos, e nós vamos rever isso, tá? Mais para frente. Vamos analisar, por exemplo, a simbologia máxima desse partido. É uma suástica adaptada, né? Que também é uma outra estratégia de sobrevivência do tal partido clandestino. Ele não vai usar de forma escancarada uma suástica de cunho nazista, né? Ele usa uma suástica adaptada. Até porque o nosso ordenamento não fala nada sobre suástica adaptada. Bem, então a suástica adaptada é uma estratégia usada por partidos, organizações e células. Como vocês podem observar aqui, né, lá no fundo a gente tem o Partido Aurora Dourada da Grécia, que é neonazista, mas aqui nós temos o movimento de resistência africâner da África do Sul, que articula vozes para apartheid e neonazistas. Eu e a professora Kelly já propomos um estudo, né, na UFSC, no Simpel, né, sobre esse movimento, só procurar pela internet. E aqui também temos o Blood in the Honor, né, que é uma organização terrorista de neonazismo, essa é a divisão canadense. Então, nesses três casos, suásticas adaptadas como estratégias de escamotear as intenções. Aqui no enunciado 2, então, retirado de uma das redes sociais do partido, tá? Não vou ler tudo devido ao meu tempo. Então, esse partido, tá? Ele tem como referência o nacional-socialismo alemão e prevê a renovação do sistema político. De valorizarmos para baixo é só retórica, né? Valorizamos cada cidadão brasileiro enquanto sua origem e raça, não somos um grupo extremista, muito menos fazemos apologia ao nazismo e também não citamos preconceito e ódio, isso é só retórica, a gente pode desconstruir isso ao longo desse trabalho. Inclusive, nós já precisamos considerar o primeiro enunciado em que nós temos como simbologia máxima uma suástica e o nome fazendo alusão ao partido nazista, tá? Bem, aqui só para efeitos de curiosidade mesmo, tá? Esse é o movimento nacional socialista dos Estados Unidos. Aqui nós temos essa articulação entre nacional-socialismo e uma suástica. No domínio desse movimento, né, que na verdade são um partido, nós temos o 88 também, né, então é essa estratégia. Então, só para arcabouçar mais as minhas afirmações. Enunciado 13. Então, o nacionalsocialismo, enquanto política de extrema-direita, apoia a supremacia de certos indivíduos ou grupos considerados naturalmente superiores serem mais valorizados do que aqueles considerados inatamente inferiores. Então, aqui, tendo como o nacionalsocialismo como parâmetro, há uma visão de mundo abertamente racista, em que eu tenho de um lado naturalmente superiores e de outro inatamente inferiores. Para interpretar esses papéis sociais, ele traz o cidadão brasileiro de um lado e de outro bandidos corruptos. Uh, Mesmo que não sejam, por exemplo, abertamente judeus, tá? Essa visão ela já é racista, né? Até mesmo porque, conforme nosso ordenamento, todos nós somos iguais perante a lei, tá? Então aqui já consta a entrevista, tá? Eu trouxe essa entrevista justamente para acrescentar mais sentido à nossa cadeia enunciativa com base nas redes sociais desse partido. O repórter da Folha pergunta: o que você acha do Holocausto? E aí ele responde: bem, holoconto, né? Eu chamo de holoconto porque não foi exatamente aquilo. Ou seja, aqui nós temos uma perspectiva antissemita. O antissemitismo é uma forma, sim, de racismo. Eu quero a tua opinião sobre Hitler, ou seja, a tua, digamos, a tua posição axiológica, né, em relação a essa figura histórica do nazismo. E ele responde: eu acho que ele foi um herói. Então, isso acrescenta sentido a essa cadeia enunciativa que nós estamos construindo, inclusive fazendo cair aquela ideia de que não incitam ódio, não fazem apologia ao nazismo, enfim, tá? Ele conseguiu aquilo que era a sua respectiva função, que foi trazer a glória para aquele povo. Eu vou falar o seguinte sobre os homossexuais, diz a nossa Constituição, o casal se constitui de homem e mulher.
a interpretação do Supremo é inclusive outra, né? Então, eu sou pai e tenho crianças e não quero que eles aprendam que homossexualismo é normal. Aqui ele utiliza, por exemplo, o signo homossexualismo para refratar uma realidade em que isso seja uma doença social ou biológica. E não sei se vocês repararam nisso, mas o repórter perguntou o que ele acha sobre Hitler, não sobre a homossexualidade, né? É muito típico do fascismo e do neofascismo essa ideia de controlar a orientação sexual alheia, né? Durante a entrevista, o repórter da Folha reparou que ele estava usando anéis de ferro, né, de primeira classe, sabe, nas mãos. E aí o repórter perguntou o que é isso, né? Uma pergunta retórica, óbvio, né? E ele admitiu que se tratava disso e ainda acrescentou dizendo que era uma herança nacional socialista, né? Que representa honra, vigor e luta, né? Ou seja, se a gente pensa esteticamente no discurso desse partido e do seu fundador, ou seja, nós temos a simbologia da suástica, o nome que faz a apologia a um partido nazista, uma visão abertamente racista e antissemita, uh, e esse fundador que utiliza esteticamente esses ornamentos, né, do nazismo. Então aqui eu quero trazer a Lei 7.716, tá? Que trata sobre a prática, indução, excitação de discriminação, ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Como vocês já podem inferir, né, é crime ser racista, não é um direito ser racista, tá? E isso fica muito, esse racismo ele fica bastante evidente no decurso desse trabalho. É claro que aqui é só uma apresentação de 15 minutos, não é um artigo científico, mas essa, por exemplo, essa visão antissemita, né, de negação do Holocausto, essa postura de negacionista do Holocausto, né? E vamos para então o desdobramento desse artigo 20. Se qualquer dos crimes previstos no caput é cometido por intermédio dos meios de comunicação social ou publicação de qualquer natureza, pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Olha só isso aqui então. Porque o corpus da nossa pesquisa, daquela linha, são as redes sociais desse partido, né? Então ele destila esse ódio por meio da internet, né? Então isso é crime conforme o nosso ordenamento. Aqui nossos apontamentos finais, então, trata-se de um dos partidos não nazistas do Brasil, um dos, porque não é o único, né? Há ligações entre seu fundador e organizações, partidos e células internacionais de ideologia congênere. Assim, é incontroverso isso, porque o signo numérico 88 ele não é uma experiência brasileira. Ele não surgiu no Brasil. É uma experiência internacional. Várias células húngaras que eu investigo usam. Ahn, Até essa estadunidense que eu mostrei para vocês, né, desse partido, também usa o signo 88. Ah, não tem como ele usar esse signo sem que ele tenha feito contato com esses partidos, movimentos e células, tá, pessoal? O discurso desse partido é baseado em multifaces do racismo, entre elas o antissemitismo. Então existem diversos racismos que se articulam, porque afinal de contas, tendo o pensamento nacional socialista como referência, bem, nós temos vários racismos. Um deles que eu decidi destacar aqui é o antissemitismo, né? Mas eu poderia falar dos negros e homossexuais, enfim, tá? E aqui eu gostaria de deixar uma provocação, tá? Nesses 14 minutos de apresentação, me faltam só um minuto. Vocês sabem que o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores, sabem que esse partido, ele apoiou Bolsonaro, né? Em 2018. E aí cabe a pergunta, a provocação para vocês, tá? Da UFSCar e todo mundo que estiver nesse evento. Que espécie de candidato político é esse que é apoiado tanto por um partido neonazista quanto pela FIB, que é a Frente Integralista Brasileira, né? Que espécie de candidato à presidência é esse, né? Que consegue representar os setores mais ultra-reacionários e racistas da nossa sociedade. Aqui as minhas referências, tá? Olhem só aqui, ó. Pausem esse vídeo e acessem, tá? A entrevista que ele deu à Folha. Eu não coloquei aqui o link das redes sociais deles, porque eu acho que isso promoveria a circulação de links do ódio na internet, tá? Então não coloquei.
mas se a banca da UFSCar quiser, eu posso mandar no privado, tá? Não tem problema. Um beijo para todo mundo, é só muito obrigado.